Agora que você possa abrir a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 11, 49, 53, os versículos, e também no livro de Mateus, capítulo 26, 57 ao 68, e também, vamos parar por aqui, depois a gente abre o resto. João capítulo 11, 49 ao 53, e depois Mateus 26. Esta é a casa. Faltam 3 casas para eu ministrar, da sequência das casas em que eu estava ministrando. Essa é uma casa em que Jesus não foi convidado, mas sim foi conduzido à força para esse lar. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Agora livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estava procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram 2 que declararam: Este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhes deram murros. Outros lhes davam tapa e diziam: profetize-nos Cristo, quem foi que lhe bateu? Rei dos reis, soberano Senhor, nós estamos agora diante da tua palavra, ó Pai querido, e diante do teu poder e do teu Santo Espírito. Que o Senhor possa falar conosco agora, ó Pai querido, nessa reunião. Dependemos totalmente de Ti, ó Pai querido. Que o Senhor, ó Pai querido, fale comigo e com a Tua igreja, ó Pai querido. E que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom, estamos aqui agora diante de um momento que já está próximo da crucificação de Cristo. Nós começamos essa jornada aqui comigo, né? Jesus passando por diversos lares, e em alguns lares de fato
Jesus foi convidado, e nós vimos que em um lar, Jesus se convidou, que foi o lar de Zaqueu. Jesus falou: opa, seu nome é Zaqueu, convém que hoje eu vá comer na sua casa, ceiar contigo. Em outros lares, a pessoa ouviu a palavra de Jesus e convidou Jesus para participar ali de um jantar em sua casa e oferecer um banquete para o Senhor. Viveram os milagres de Jesus e desejaram que Jesus estivesse ali com eles. Mas esse lar aqui era diferente, porque esse lar foi um lar onde, para Jesus chegar aqui, houve toda uma trama. Houve um pensamento, maldoso, maligno por trás, para que Jesus se achegasse nesse lar. Nós conhecemos a história, Se você não é cristão e está ouvindo essa pregação, talvez você já viu um filme sobre a história de Jesus, e você já viu que tem a trama em que oferecem a Judas 30 moedas de prata e ele aceita. E os fariseus ali, e junto com os sacerdotes, eles tramam, junto com Caifás, eles planejam, arquitetam um plano de como eles matar Jesus. E culminam que depois que Jesus, ele ceia com os apóstolos, que foi minha última pregação, e ele vai ali para o Getsemane, para o Monte das Oliveiras, e vai orar. Chega Judas junto com os soldados, e ali naquele momento Judas dá um beijo na face de Cristo, e os soldados o prendem e levam para a casa de Anás. Se você ler lá no livro de João, você vai ver que primeiro eles levam para a casa de Anás, que também era antes de Caifás, ele era sogro de Caifás e também era o antigo sumo sacerdote, e ele faz o primeiro julgamento de Jesus, até que Caifás preparasse todos esses homens aqui para julgar Jesus, e depois entrega para Caifás, para que pudesse julgar Jesus. E se você ler tanto neste texto quanto no livro de Marcos, vai falar que Caifás ali reúne diversas pessoas para que eles pudessem falar como testemunhas, para que pudessem condenar a Jesus à morte. E diz que todas as vezes que eles reuniam os testemunhas, e reuniram os testemunhas para falar justamente essa passagem aqui, que ele diz que se ele destruísse o templo, ele reconstruiria em 3 dias. Só que mesmo quando eles falavam essa mesma palavra, eles não conseguiam concordar um com os outros, e daí eles não conseguiam condenar a Cristo. Então Caifás, ele lembrou que Cristo disse por diversas vezes: eu sou filho de Deus. Então ali Caifás usou essa palavra como estratégia para que Cristo dissesse. E Cristo disse: eu sou o Filho de Deus. E ele diz aqui: mas eu digo que todos vós chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens no céu. O Filho de Deus. E Jesus ali disse que era o Filho de Deus. E Caifás ali, ele preparou, como se fosse um show. Ele rasgou as suas vestes, como diz a palavra aqui. Eu estou repetindo o que eu acabei de ler. E começou a dizer que ele era digno de morte. E todo mundo concordou com isso. Ele é digno de morte. Esses homens, como nós lemos, eles queriam, lá no livro de João, simplesmente, é como nós lemos, eu não li, devia ter lido os versículos anteriores. Eles queriam simplesmente a aceitação dos homens. Eles queriam simplesmente a glória dos homens. O medo deles era que Jesus tomasse o lugar deles. O medo deles era que Jesus tomasse aquela posição de governo que eles tinham sobre a população ali no meio de Israel. Porque o governo romano já governava Israel, mas deixava que eles exercessem algum poder religioso sobre o povo. E esse poder religioso eles usavam para ter autoridade sobre o povo. Mas eles tinham uma autoridade sobre o povo que era baseado num poder
que não era vindo dos céus. Era um poder em que as pessoas, era um jugo tão pesado que as pessoas não conseguiam viver, e nem mesmo eles conseguiam viver. Mas como eles falavam, era como se eles vivessem, e o povo não conseguia. E esses homens tiveram a oportunidade que talvez eu ansiaria, eu desejava ter vivido, de ver Jesus pessoalmente, fazendo os milagres, anunciando a sua palavra e andando no meio daquele povo. Jesus começou a pregar, o seu ministério foi de aproximadamente 3 anos e meio. E nesse período de 3 anos e meio, Jesus, ele fez inúmeros milagres e anunciou o reino, e a sua pregação era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ele apresentava para o povo: o caminho para Deus é arrependimento. O caminho para Deus é arrependimento. E o arrependimento não era simplesmente dizer eu me arrependo, mas era não cometer os mesmos hábitos novamente, era não voltar para o mesmo hábito novamente. E Jesus, ele dizia: eu estou trazendo boas novas para vocês, estou trazendo um novo caminho para vocês, estou dando uma nova direção para vocês. E ele sempre dava as direções, anunciando a palavra que eles já conheciam. Jesus, ele anunciava as palavras da lei e dizia assim, quando aquele jovem rico disse, que ele disse que conhecia os mandamentos, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Daí depois ele disse assim: o que falta? Vende tudo, né? Vende tudo e siga-me. Jesus, ele disse: olha, muito bem, você sabe tudo, agora vende tudo e siga-me, porque você entende que deve amar a Deus, você entende que deve amar o seu próximo, agora você entende que tem que negar a si mesmo e tem que seguir a Cristo. E Jesus, ele ensinava ali o arrependimento e falando assim: você tem que amar a Deus acima de tudo. E quando você amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo amar ao seu próximo como a ti mesmo, você vai começar a entender o que é arrependimento, porque você não vai cometer os velhos hábitos. Se Deus for à frente, você não vai olhar para trás. E Jesus estava mostrando que devíamos olhar para o alto, olhar para Deus. Buscai as coisas lá do alto, diz o apóstolo Paulo, onde Cristo vive. E Jesus estava apontando para Deus. E daí Jesus andando, ele dizia, né, para cada um: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus estava dizendo, simplesmente, para que aquela nação, para que aquele povo pudesse desfrutar de Deus, era necessário se desprender das coisas deste mundo, se desprender do desejo de possuir somente as coisas deste mundo, porque Deus tinha muito mais para ofertar. E quantas vezes nós estamos desejando as coisas deste mundo e estamos esquecendo que Deus tem muito mais para nos oferecer. E Ele diz em sua palavra lá no livro de Mateus capítulo 6 versículo 33: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E neste mesmo capítulo, nos versículos anteriores, ele diz: olhai para os lírios dos campos, olhai para as aves dos céus, olha como eu tenho vestido os lírios dos campos, olha como eu tenho alimentado as aves dos céus, olha como eles não semeiam, olha como eles não cegam, olha só como eu tenho sustentado eles, quanto mais eu vou fazer com vocês. Mas o homem, em vez de olhar para Deus, ele tem feito como fez Caifás, tem feito como fizeram estes homens. De vez de negar a si mesmo, tem buscado a sua própria glória. Em vez de negar a si mesmo, tem buscado as coisas deste mundo, esquecendo
que as coisas de Deus são infinitamente melhores, e quando nós buscamos a Deus, Ele nos abençoa com as coisas aqui da terra. Quando nós deixamos a Deus, quando nós largamos a Deus, as coisas são muito mais difíceis. Você pode ver o ímpio prosperando, mas ele não vai alcançar o objetivo, que é viver com Deus. Porque se seu objetivo for viver aqui na terra abençoado e não ter uma vida com Deus, talvez você vai ter o mesmo objetivo que teve Caifás. Vai ter alcançar a glória dos homens, mas não vai alcançar a glória de Deus. Você não vai ver os céus abertos como viu Neemias. Estevão. Você não vai ver os céus abertos como viu Estevão. Irmãos, é o momento de buscar a glória de Deus. É o momento de buscar a presença de Deus, a face de Deus, e não buscar a aceitação dos homens. Essa casa em que Cristo foi para ser julgado, eram de homens que maquinaram a morte de Cristo, quando eles deviam estar olhando para as obras de Cristo e falar: eu quero andar do lado dele, porque ele está apontando para Deus, realmente ele é o Filho de Deus. Quando Jesus estava descendo ali para Jerusalém, e as pessoas estavam dizendo: Hosana, bendito é aquele que Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aqueles homens deviam estar ali exaltando junto com aquele povo, com aquela multidão, mas não, eles estavam ali falando: chegou o momento de pegarmos ele, chegou o momento de prendermos ele, chegou o momento de matarmos ele. Mas aquelas pessoas já estavam reconhecendo o poder de Cristo, a glória de Cristo, estavam dizendo: salva-nos, Senhor. E aqueles homens deviam dizer: salva-nos, Deus. Porque Cristo já estava mostrando que Ele era o Salvador. Ele dizia: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. E Jesus, enquanto pregava, e aqueles homens ali estavam cercando Jesus, no mesmo capítulo 11, Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Que milagre maravilhoso! E aqueles fariseus e os sacerdotes, eles puderam ouvir desse milagre e comprovar desse milagre. E de vez de glorificar a Deus, simplesmente, no capítulo 11 deixa eu ver se é no 11 ou se é no 12. No capítulo 12, diz assim de João, versículo 9: enquanto isso, uma grande multidão dos judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Aqueles homens puderam ouvir e ver um milagre que é inenarrável, que é ressuscitar, a ressurreição de Lázaro. E simplesmente eles estavam maquinando matar aquele homem, porque os judeus estavam se afastando deles, mais uma vez buscando a aceitação dos homens. E a pergunta que eu tenho para dizer para você hoje: que casa você deseja ser? A casa que diz para Cristo: eu pertenço a Ti, eu me nego, eu nego a mim mesmo? Ou a casa que busca a aceitação dos homens? Porque nesta geração, quantos homens estão buscando a glória para si mesmo, com uma pregação que tudo pode ser feito, com uma pregação aonde aceita tudo, onde Jesus aceita tudo, com uma pregação onde se passa a mão na cabeça: não, você está certo mesmo, você não precisa se arrepender, Jesus entende você. Não,
Vamos orar para que Deus te aceite dessa forma. Hoje o Evangelho está sendo corrompido por pessoas que estão banalizando aquilo que Jesus disse que deveria ser feito. Arrependei-vos, negue-se a si mesmo, volte-se para a cruz, volte-se para a cruz. Cristo, Ele não morreu à toa, Ele morreu para que você pudesse se arrepender e viver com Ele eternamente. Ele não morreu de forma banal, foi uma morte de cruz para que você pudesse andar com Ele eternamente. E as pessoas estão olhando para a morte de Cristo e achando que foi algo tão sem valor, e voltando para o erro, e voltando para o pecado, e deixando de andar na comunhão com Cristo, buscando a aceitação dos homens. Aqueles homens planejaram matar Lázaro, e quantas pessoas estão planejando matar homens de Deus, sonhos de Deus? Não estou dizendo matar de forma física, mas frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. Satanás é o maior interessado em frustrar sonhos de Deus em nossas vidas, porque nós andamos com Cristo. E quantas vezes ele vai levantar pessoas para frustrar obra de Deus, dizendo: não é bem assim, não é bem assim que tem que ser. Não é assim que funciona. O Evangelho não é dessa forma não. Você não precisa ficar o tempo todo buscando a Deus, você não precisa se entregar o tempo todo, você não precisa orar o tempo todo. Para que ir na igreja o tempo todo? Você perde muito tempo em reuniões com Deus. Quantas vezes ouvimos isso? Quantas vezes ouvimos isso? Quantas vezes eu ouvi meu tio rindo de mim enquanto eu ia para a igreja? Quantas vezes ele depreciava a minha atitude de ir para a igreja, enquanto ele estava batucando, fazendo um pagode, ele depreciava a minha atitude de ir buscar a Deus, achando que isso não era importante. É importante estar na casa do Senhor. A minha conversão, ela foi marcada por causa de um versículo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. E porque se o pardal encontrou este lugar, se a andorinha encontrou este lugar, eu também encontrei. E você precisa entender que Satanás, ele vai levantar sempre artimanhas para tentar te tirar da presença de Deus e frustrar os seus planos de andar na presença de Deus, e tentar matar mesmo a forma em que você vive na presença de Deus. Não permita ser frustrado nas obras de Deus. Se levante como um verdadeiro adorador, se levante como aquele que conhece a palavra do Senhor e diga: eu creio que o meu Redentor vive, e eu verei os céus abertos, eu verei a glória dele manifesta sobre a minha vida, eu viverei tudo aquilo que ele tem planejado para mim, porque Deus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele fez muitos sinais e maravilhas, e aqueles homens puderam ver todos esses sinais, mas mesmo assim, eles levaram Jesus até aquela casa para o julgar. A minha pergunta agora é: como você tem levado Cristo para a sua vida? Qual é o espaço que Cristo tem tido na sua vida? Você tem levado Cristo para que Ele possa ser um agente transformador, aonde Ele pode ressuscitar sonhos, trazer a alegria, ressuscitar sonhos, como Ele fez ali quando Ele tocou o caixão da viúva de Naim e trouxe vida para o filho dela. Ele
trazer de volta a sua visão, como Ele trouxe para aquele cego Bartimeu, e fazer com que você possa ver o seu Senhor, o Filho de Davi, todos os dias, quando você buscar ao teu Deus? Te colocar de pé, como Ele fez com aquele homem paralítico, quando aqueles 4 amigos levaram ele ali sobre aquela casa em Cafarnaum, e abriram a telha e desceram ele, e Cristo disse: a tua fé te salvou. Fazer você estar na presença dele, como fez com aquela mulher do fluxo de sangue, que ele disse: a tua fé te salvou. E a curar, de te tornar puro como tornou ela pura. Alguém que era repudiada por todos, e agora naquele momento ela podia ser aceita no meio daquela nação, se tornar aceito por todos, porque Cristo te aceitou e te amou primeiro. Você está disposto a aceitar Jesus na sua vida, para que Ele possa fazer essa transformação sobre você, como Ele fez sobre a vida daqueles leprosos, e que foram transformados, e que não viviam no meio da sociedade, mas depois que Jesus os curou, pôde viver no meio de uma sociedade? Quantas maravilhas Deus pode fazer na sua vida, e você pode andar no meio, e você pode viver dessa forma maravilhosa. O Simão, o leproso, que recebeu Jesus em sua casa, e depois disso, Jesus ali no meio daquela casa, ele recebeu a unção ali do nardo derramado, o vaso de alabastro sobre a sua vida. Você está disposto a se derramar diante do Senhor, como aquela mulher Maria se derramou aos pés do Senhor Jesus? Quantas oportunidades você tem de ter um encontro com Jesus, diferente desse encontro que Caifás e esses homens se reuniram para ter? Quantos encontros maravilhosos que tivemos aqui, e vimos o encontro de Zaqueu, que só estava disposto a ver Jesus, e Jesus foi lá e transformou o seu lar, a sua casa, e a sua família foi transformada. Você está disposto a dizer: Senhor, eu quero te seguir, e não vou voltar atrás, como fizeram os discípulos, e não mais voltar atrás como fizeram os discípulos, porque vai ter um processo, irmãos, não é do dia para a noite, mas Jesus transforma a todos, mas Jesus dá vida a todos, mas Jesus te liga na videira, como pregou Leonardo. Ele te liga na videira para que você possa dar frutos. Jesus, Ele está aqui neste lugar hoje, e Ele está disposto a transformar a sua história hoje. Estes homens, Ele não pôde transformar, porque eles não permitiram que Cristo transformasse a vida deles. No livro de João, no capítulo 12, 42, 43, diz a palavra do Senhor: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Muitos daqueles homens criam no Senhor, criam nas obras do Senhor, mas não confessaram a sua fé por causa da aceitação dos homens. As pessoas, ainda aqui, neste momento, você via que ainda se trocavam a presença de Deus por pratos de lentilhas, como fez Esaú diante de Jacó. Devemos olhar para Deus e entender que a presença dEle
é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa neste mundo. Estamos trocando o melhor por nada, por coisas sem valor. Apóstolo Paulo diz assim, deixando para trás o que não tem valor, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. E as pessoas estão tratando as coisas deste mundo ou autoridades deste mundo como algo valioso, esquecendo que Cristo é o que tem valor, que a palavra de Deus é o que tem valor, que é esta palavra que vai julgar o mundo, que vai ser através dessa palavra que o mundo vai ser julgado e não vai ter nada além disso. Jesus, ele vai pegar, a palavra do Senhor diz que ele vai pegar os livros e vai julgar toda a terra. E daí, simplesmente, quando ele pegar os livros, ele vai pegar essa palavra e vai pegar a minha história e a sua história e vai confrontar diante desses livros e vai falar como foi a sua vida conforme este livro, que é a minha palavra. E simplesmente, quando Jesus confrontar isto, se estiver dentro do padrão da palavra de Deus, você vai ser aquele que vai ser bendito do reino de Deus. E nós devemos correr para andar com Cristo, nós devemos correr para viver com Cristo, nos arrepender, confessar a Ele dia após dia e entender que só dessa forma seremos chamados filhos de Deus, e entender que hoje nós podemos andar na presença de Deus, e esse é o tempo de andar na presença de Deus, hoje. Não devemos deixar para amanhã. Se deixarmos para amanhã, com certeza pode ser muito tarde, porque a palavra do Senhor diz: eis que ponho dois caminhos diante de ti, vida ou morte, qual que vais aceitar? E ele diz assim: escolhe, pois, a vida. E só existe um caminho para a vida. Disse Jesus, João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Livro de Isaías, capítulo 35, diz assim: existe um caminho ao qual nem o louco errará, e o nome desse caminho se chama santidade. Irmãos, não é mais tempo de brincar. Aqueles homens buscaram a honra e a aceitação deste mundo, e eles fracassaram. Eles acharam que venceram, mas o Rei da Glória, ele foi crucificado, ele foi moído pelas nossas iniquidades, como eu ministrei no louvor. Ele foi castigado, ele foi açoitado, sim, ele foi ferido, pelas suas pisaduras, diz a palavra do Senhor, fomos sarados. Pelo seu sangue derramado, nós fomos perdoados e justificados. Ele morreu naquela cruz, mas lá ele não permaneceu. Ele foi levado ao sepulcro, mas naquele sepulcro ele não permaneceu. Ele ressuscitou. E depois que ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu aos seus discípulos, ele ficou na terra por 40 dias, e depois ele ascendeu aos céus, e está à direita de Deus Pai, glorificado. Ele é o Rei da Glória, e nós um dia o veremos. Aqueles que o buscam, um dia o veremos. Diz a palavra do Senhor que um dia ele virá sobre as nuvens, e todo olho o verá. E eu desejo ver esse dia. E eu desejo ver esse dia. E a igreja do Senhor deseja ver esse dia. E o Espírito e a noiva declara: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus.
Vai chegar esse dia. O nosso Senhor, Ele vive para sempre. Então que você possa declarar: vem, Senhor Jesus. Ele não está morto. O nosso Deus vive para sempre. Aqueles homens planejaram a morte de Cristo, mas eles não venceram. Os planos deles foram frustrados, porque o nosso Senhor vive eternamente. E se você ler o livro de Atos, vai aparecer Caifás só mais uma vez. E eles estão ali no julgamento de João e de Pedro, quando eles curaram o aleijado ali na porta formosa do templo. E simplesmente o evangelho continua sendo propagado, as boas novas continuam sendo propagadas, os milagres continuam acontecendo, a igreja continua existindo, o poder de Deus continua existindo. E existe uma canção que se chama Estamos de Pé, e a igreja permanece de pé até hoje, e Cristo permanece de pé. E nessa canção diz que o inferno, as portas do inferno não pararam a igreja, os leões não pararam a igreja, os leões não pararam a igreja, as perseguições não pararam a igreja. Nós estamos de pé, porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele venceu. Hoje você é a casa de Deus. Hoje você é aquele que recebeu o Senhor. Hoje você é aquele que pode viver todos os milagres que Cristo fez nessa terra. E você pode ser aquele que pode estabelecer todos os milagres que Cristo fez, porque Ele diz que aquele que crer nele pode fazer as mesmas obras que Ele fez. Vamos exercer o nosso papel como igreja e viver o poder de Deus. Vamos exercer o nosso papel como igreja e manifestar o reino de Deus, porque nós estamos de pé diante do Senhor. Ele é o Senhor e não há outro como nosso Deus. Vamos orar ao Senhor agora. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te amamos, Deus Todo-Poderoso. Nós te amamos, ó Pai querido, porque os planos, ó Pai querido, daquele de Caifás, ó Pai querido, os planos, ó Pai querido, de tentar parar o teu reino, de tentar frustrar os teus planos, de tentar parar a tua glória, ó Pai querido, foram frustrados, porque, ó Pai querido, o Senhor foi para aquela cruz, ó Pai querido, mas pelas suas pisaduras somos sarados, Senhor. O seu sangue derramado, ó Pai querido, é que nos perdoou, ó Pai querido, e nos justificou, ó Pai querido. Senhor, eles tentaram, Pai querido, acabar, ó Pai querido, com o teu governo, mas não, o teu governo é eterno, o seu cetro de justiça, ó Pai querido, rege esta terra, ó Pai querido, não existe poder, autoridade como o teu, Pai querido, os teus milagres continuam acontecendo, o seu poder é deliberado, o seu Espírito foi derramado sobre a tua igreja, Pai querido, e sobre os teus filhos, Deus maravilhoso. Senhor, e Satanás ele ainda tenta, ó Pai querido, assim como eles tentaram matar Lázaro, Satanás tenta matar sonhos, Satanás tenta matar, ó Pai querido, os teus filhos, ó Pai querido, os atos da tua igreja, mas nós prevalecemos, nós estamos de pé diante do Senhor, ó Pai querido, agindo como igreja, para fazer as tuas obras, as mesmas obras que o Senhor fez, ó Pai querido, agindo em fé, em autoridade no seu nome, ó Pai querido. Então nós sabemos, ó Pai querido, que os milagres vão acontecer, nós sabemos, ó Pai querido, que os enfermos serão curados, nós sabemos, ó Pai querido, que, Pai querido, ó Pai querido, os demoniados serão livres, libertos, os cativos serão livres, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai querido, que os cegos, ó Pai querido, eles terão a visão restauradas, porque o Senhor, ó Pai querido, é aquele, ó Pai querido, que abre os olhos, Pai querido. Então abra os olhos, ó Pai querido, agora, faça as escamas caírem agora em nome do Senhor Jesus, faz, ó Pai querido, o povo andar em liberdade na tua presença, porque o Senhor é o Deus que faz, ó Pai querido, os teus filhos andarem em liberdade. Deus, nós declaramos agora o teu poder, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que venha, ó Pai querido, o teu governo, ó Pai querido, sobre nossas vidas.
Em nome do Senhor Jesus. Deus, que nossos lares, ó Pai querido, sejam as nossas vidas, ó Pai querido, seja um lar, ó Pai querido, que nunca seja semelhante ao de Caifás, que não seja um lar de julgamento, ó Pai querido, contra a sua igreja, que não seja um lar de julgamento, ó Pai querido, contra as suas obras, mas que seja um lar, ó Pai querido, onde recebe, ó Pai querido, o teu evangelho, que anuncia o teu reino, que vive os teus milagres, que anuncia o teu poder, ó Pai querido, que impõe as mãos, ó Pai querido, para anunciar o teu reino, para deliberar do teu poder, da tua glória, Pai querido, para expressar o teu amor da mesma forma que o Senhor expressou, Pai querido, para que eu, Pai querido, possa abrir as vistas dos cegos, ó Pai querido, para que possa, Pai querido, deliberar da tua glória, para que, ó Pai querido, aleijados andem, Pai querido, para que, ó Pai querido, surdos possam ouvir, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, e para que a sua vida seja liberada sobre todos aqueles que o aceitarem. Deus, nós declaramos o teu poder, ó Pai querido, porque a sua igreja, ó Pai querido, é viva, e o teu poder está sobre ela. É em nome de Jesus, ó Pai querido, que eu oro, porque eu sei que o Senhor estabelece o teu reino sobre os teus filhos. Venha, ó Pai querido, o teu reino sobre nós, que, Pai querido, seja feita a tua vontade, que a ação do Senhor e a glória do Senhor, Pai querido, seja manifesta através dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus.